Bom dia, meus amigos, tudo bem com você? Aqui Lúcio Félix falando. Vamos começar hoje mais um programa Por Que Não Eu? Lembrando que esse programa foi feito com carinho para você, telespectador, nossos ouvintes da rádio WA. E vamos recapitular hoje os programas, o módulo 1 e 2. Lembrando que nosso primeiro módulo se tratou de crenças, certo? O segundo módulo de sentimentos, que é o que constrói as crenças. Esse programa é um programa que leva aí mais ou menos de 8 a 10 episódios, módulos diferenciados, para a gente concluir o que nós precisamos para trazer aí uma vida de sucesso em qualquer área da nossa vida. Porque muitas vezes o que eu quero que você entenda sobre o que é sucesso é que muitas pessoas denominam sucesso como quantidade monetária que tem em seu poder. E muitas outras pessoas já não vê assim. Mas na realidade, tem até uma frase que eu sempre compartilho muito, é que existe pessoas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Por que essa mensagem ela é tão forte na nossa vida? Porque muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro, entrega a sua vida para conquistas de dinheiro e deixa de viver uma vida plena, de sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é estar em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, na família, com os amigos, socialmente. Então, o programa Por Que Não Eu é um programa que visa destacar o equilíbrio e o sucesso em 8 pilares principais que nós denominamos para a nossa vida, que é o pilar familiar, saúde, espiritual e assim por diante. São 8 pilares. E aí, para a gente chegar a trabalhar os pilares, lembrando, desde o começo eu venho falando isso daí, para a gente trabalhar os pilares, nós precisamos conhecer como que funciona o nosso organismo. Nós somos guiados por uma máquina cerebral, que é essa máquina, o nosso cérebro, que ela tem uma estrutura que é diferenciada por peças-chaves, que faz ali o comando para cada função. Para vocês terem ideia, nós temos uma peça-chave aqui, bem próximo à nossa testa aqui, que é o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável para nos dar aquela decisão, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Então o córtex pré-frontal, ele nos estimula na tomada de decisões. Também tem outra peça-chave importante para nós, é a amígdalas corticais, é aquela que guarda a memória emocional. Lembrando que nós falamos de crenças, de sentimentos. Esses sentimentos, eles quando são estimulados ou nós passamos por ele de uma tensão fortíssima, ele é arquivado, essa memória daquele momento ali, nas amígdalas corticais. Então, como nós temos aí várias funções, várias peças-chave na estrutura do nosso cérebro, o que acontece? Também tem uma muito importante na mudança, ou seja, que mantém nós em funcionamento, que é o inconsciente. O inconsciente, ele é responsável por uma parte que a gente chamamos de padrão de comportamento automático. Ele é o piloto automático. E essa parte que é o piloto automático até é algo que é bom para nós. Foi criado com um intuito benéfico. Porém, como nós deixamos às vezes de buscar conhecer sobre como funciona a nossa estrutura cerebral, muitas vezes nós não somos ensinados dessa forma no decorrer do tempo pelos nossos pais, pelos professores. Nós não entendemos como funciona a nossa vida e não atentamos. Por exemplo, a parte das amígdalas corticais, quando eu conheci nos meus estudos, quando eu conheci como funcionava essa estrutura cerebral e as questões dos meus sentimentos, vamos falar do sentimento em relação às amígdalas corticais. Quando eu estou em uma situação de emergência ou em um momento de fúria, eu sei que antes da parte córtex da racional ali tomar a decisão de me trazer qual é a melhor forma de eu agir mediante a situação, quem que responde primeiro é as memórias arquivadas nas amígdalas corticais. Então, ali eu respondo sobre a emoção. E isso inconscientemente
eu não tendo ciência daquela emoção veio através das memórias que está ali, eu correspondo ao impulso, respondo na raiva, respondo na ira ali, né? É aquela parte que fala assim, ou foge ou luta. Se você depara aí com um leão numa floresta onde não tem nada ali para você te defender, aí você tem ali ou luta ou foge. Quem te manda a resposta rápida é as amígdalas corticais. E quem depois de 5 segundos vem as informações racionais, que é a outra parte do outro córtex que fica do lado ali direito do cérebro. Então, quando nós conhecemos, eu mesmo fui uma pessoa que a vida inteira correspondia às emoções das memórias fixadas ali nas amígdalas corticais. Então, o que acontecia? Hoje, o que diferenciou, o que melhorou o conhecimento? Melhorou que quando eu percebo uma emoção, eu sei o que está trabalhando, qual é a estrutura, qual é a peça-chave do meu cérebro que está trabalhando em mim, e através desse conhecimento eu tenho mais condições de agir na parte racional. Eu sei o tempo que eu preciso para me trabalhar de uma forma racional. Então, esse piloto automático, que é o nosso inconsciente, ele também tem uma função muito importante para nós. Independente do que seja, nós precisamos passar pela parte das decisões, emoções e o inconsciente. Então, como no primeiro módulo nós trabalhamos as nossas crenças, como ela foi formada, depois nós trabalhamos o sentimento, que é uma peça muito chave, muito poderosa em toda a nossa vida e é o que estimula a formação das nossas crenças, né? Que as crenças são as estimulantes dos nossos resultados. Hoje o nosso foco é no padrão de comportamento automático, o piloto automático, que nós denominamos como hábitos, né? Os hábitos. Nós temos hábitos grandes, hábitos médios, hábitos pequenos, porém esses hábitos também são peças chaves muito importantes para a nossa vida, e esses determinam aonde nós precisamos mudar, o que mantém nós onde estamos, e também os nossos resultados em si são responsáveis por esse conjunto de padrões de comportamentos automáticos. Então, como hoje o nosso foco é no hábito, no nosso próximo bloco nós vamos compartilhar mais conhecimentos sobre essa questão do padrão de comportamento do piloto automático. Aguardo vocês até daqui a pouco. Não eu, com Lúcio Félix. Vamos lá, estamos de volta com o nosso programa Por Que Não Eu? Hoje o nosso assunto é os padrões de comportamentos automáticos, o nosso verdadeiro piloto automático. Gente, o hábito é algo, né, como nós sabemos que tudo nós estamos compartilhando aqui, nós somos fruto de uma criação de um ser divino, poderoso. Nosso Criador é excelência total. Então ele fez toda a estrutura em nós para beneficiar a nossa existência, para que nós podemos sempre estar aí com mais vida, com abundância. E essa estrutura, ela tem a sua forma de conduzir. Então o piloto automático, ele é algo que é benéfico para nós. Para vocês terem ideia como que funciona, por exemplo, quando nós vamos aprender a dirigir. Eu creio que 90% de vocês que estão nos ouvindo, assistindo, conhecem aí, sabem dirigir, sabem como que funciona o processo. Quando nós vamos aprender a dirigir, nós não temos o conhecimento da atividade. Então, ali, quando nós começamos, o nosso foco é naquele inúmeras informações que nós necessitamos. Quais são? Olhar a seta, mudança de marcha, freio, acelerador, retrovisor, pessoas na rua. Então, inúmeras informações ali que necessita para que nós tenhamos ali um êxito ao dirigir, como nós não temos ali o hábito de dirigir naquele momento, o nosso foco fica em poucas coisas e às vezes até nós atrapalhamos.
Aí, qual é o benefício do hábito para mim compartilhar com vocês? É que quando nós adquirimos o hábito, nós temos condições de mandar aquelas informações para um piloto automático e depois podermos dar atenção a mais coisas além daquilo. Por isso que depois que quando nós aprendemos a dirigir e que já passou um tempo de prática, tem vezes que eu viajo, como daqui para Fernandópolis, eu caio em si conscientemente chegando em Fernandópolis. Eu nem lembro quando eu mudei a marcha, quando eu mudei a seta, a ultrapassagem que eu fiz, porque ali o piloto automático estava lá. Então, quando eu estou no automático, eu tenho uma chance de observar mais coisas, né? Muita gente até pega o celular ali, se brincar, faz até um texto no celular dirigindo, que é contra a lei, mas eu estou dando um exemplo que é uma realidade, né? Então, o que acontece? A nossa atenção, depois que estamos no piloto automático, ela se expande para várias outras coisas. Então é um benefício quando nós colocamos alguma coisa no piloto automático. E para ser sincero, nós vivemos maior parte do nosso tempo no piloto automático, no inconsciente. Você pode até pensar que quem está utilizando a sua vida, quando você acorda, primeira coisa que você faz todos os dias, o que você faz todos os dias, você está ali imaginando que está no consciente, mas automaticamente quem está comandando aquele momento ali é o inconsciente. Isto também é outra parte importante, a neurociência compartilha dessas informações para nós, que é a questão de consumo de energia. Até eu achei muito legal que bateu muito com o que o nosso amigo Elbert passou no Minuto da Sabedoria ali, sobre as energias cerebrais. Vou compartilhar para vocês. Vocês devem conhecer o Bill Gates, o Steve Jobs já morreu, mas se você colocar aí no Google, quando o Steve Jobs aí, você vai ver as fotos dele sempre o mesmo estilo de roupa, até a mesma cor. Você pode procurar aí um rapazinho de 30 anos de idade chamado Caio Carneiro. Ele é uma pessoa que entrega muito conteúdo para nós. Você pode observar que ele está sempre com a camiseta preta e uma roupa jeans. O cara usa a mesma roupa? Não. A esposa dele compartilhou no Stories esses dias que ela chega na loja, compra 30 camisetas da mesma cor e 30 calças da mesmo modelo. Pronto, paga e leva. O que é isso? Eles têm um foco tão grande em desenvolver, em organizar a energia cerebral para conteúdos que vai trazer benefício para o ser humano, que eles não permitem gastar energia cerebral com 5 minutos de decisão para qual roupa vai vestir. Ou seja, ele já acorda, já vai lá no guarda-roupa sem gastar nenhum minuto de decisão, já pega a que está lá limpa e veste e vai trabalhar. Ou seja, é muito importante essa questão de nós mantermos a nossa energia. E o cérebro ele já tem isso. Inclusive, nossa humanidade passou por um processo lá nos antepassados de sobrevivência que o cérebro criou através de um compartilhamento de progênio. Ele criou uma forma de economizar, estímulo para economizar energia, porque precisava usar energia a qualquer momento. Precisava usar energia a qualquer momento para sobrevivência, para encarar uma besta fera. Então, ele tem ali o seu sistema de economia de energia cerebral. E o hábito tem esse benefício, certo? Até mesmo que quando nós estamos sobre essas questões habituais, é mais desafiador para a gente mudar a nossa vida, porque o cérebro ele vai defender o hábito com unhas e dentes. Se torna até prazeroso para o ser humano viver em hábito. Tem muitos pensadores que compartilham isso daí. Faça até se formar um hábito, porque é doloroso na construção, mas depois de formado um hábito, se torna prazeroso. E esse prazer, ele é compartilhado assim. Não sei se já nos outros modos eu compartilhei como funciona a questão do termômetro ali cerebral, que nós temos ali um nível de satisfação. Esse nível, suponhamos que hoje nós estamos no nível 0, zen, nem alegre, nem triste, estamos lá tranquilo. E aí de repente eu fico triste, o normal é vir até o -10 ali nesse termômetro. Ou eu estou bastante feliz, vai lá até o 10. Aí quando você está sobre um estímulo de uma droga, de um entorpecente, de um álcool, ele ultrapassa aquele 10. E quando ele ultrapassa, o cérebro registra aquele momento, faz ali um carimbo, fala, não, você tem que voltar ali. Ele te estimula com todas as forças para você voltar ali. Que o cérebro também ele é movido. Nós, seres humanos, somos movidos por 2 tipos de sentimentos.
ou por prazer ou por dor. Nós buscamos mais prazer e evitamos a dor. Então, se nós soubermos colocar esses dois sentimentos em todas as nossas funções, nossas intenções, nós conseguimos colocar a nossa vida ali no patamar que nós desejamos. Só que o que acontece? Existem gatilhos para a gente trabalhar esse piloto automático, porque o seu cérebro vai pegar todas as informações que ele tem possível dentro de você e vai trazer essas informações, um argumento para te manter você no hábito que você está. Quando você vai modificar esse hábito, vai consumir muita energia dele. Aí ele vai te convencer, não é necessário fazer isso. É igual quando nós queremos. Eu tinha um costume, e até defendia muito tempo atrás, que a gente tinha o direito de acordar quando o olho abrisse, certo? Eu acordava ali 8h30, 9 horas, pronto. É o meu trabalho, e eu sentia até orgulho de falar aquilo. Não, o meu trabalho me permite. E às vezes a gente perdia ali muito tempo da nossa vida, porque o tempo é a moeda mais cara que nós temos, né? Você pode comprar tudo, mas o tempo não tem como. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Inclusive até no documentário do Bill Gates ele fala sobre isso daí, que ele tem um apreço maior pelo tempo, porque é a única coisa que ele não consegue comprar. Então, o que acontece? Quando eu percebi isso na minha vida, eu quis mudar o hábito de acordar ali 8h30, 9 horas da manhã para mim aproveitar o dia. E aí eu sentia muita dificuldade, desafio mesmo. Por quê? Levantar às 6 horas da manhã, o meu hábito era às 9, eu tinha que mudar aquele hábito. E aí, o que eu fazia? Colocava o despertador aqui do lado ali e acordava, de repente aquele peso, vai mudar o hábito, né? Vai mexer na energia cerebral. O que acontecia? Eu olhava ali, punha o soneca, mais 20 minutos, mais 30 minutos, e ali ia enrolando. Ou seja, o que eu precisei fazer? Mudar os gatilhos para que eu tenha a motivação suficiente para me mudar aquele hábito. O que eu tinha que fazer? Eu comecei a pesquisar quais são os gatilhos que poderiam me dar força para me levantar no horário que eu precisava, para mim produzir mais, para mim ter o tempo de estudar, para mim ter o tempo de melhorar, para mim ter o tempo de exercício. O que eu tinha que fazer? Eu comecei a entender que o celular não podia ficar perto de mim, e aí eu colocava o celular longe, ele apitava, eu tinha que levantar, e aí eu levantava, ao prazo de eu levantar, ir lá e desligar, aí eu já percebia, não, eu já estou de pé. Então nós temos uma negociação interna 24 horas. E o nosso cérebro ele quer sempre estimular a forma de economizar a nossa energia. Então, o hábito, ele também, quando ele é formado, voltando ao assunto do termômetro sentimental, quando o hábito é formado, ele ultrapassa o nível 10 ali. E o cérebro também gosta daquilo ali, se torna prazer. Você pode ver que tem muitas pessoas que adquirem o hábito de se machucar. E aí, às vezes, a dor física não incomoda por conta do prazer habitual naquilo ali. Então, nossos comportamentos diários, por exemplo, eles, para ser mudado, nós precisamos ter consciência deles, perceber, analisar que aquilo ali está atrapalhando a nossa vida, né? E descobrir quais são os gatilhos que nos levam àquilo ali. Até mesmo nosso amigo Pedro Calabrese, ele compartilha de uma época que ele chegava do trabalho tarde da noite, e aí ele já sentava no sofá ali, e a única opção que ele tinha era pedir o alimento dele de uma pizzaria, né? E isso é bom, sim, mas é de vez em quando, todo dia faz até mal. Diz ele que até suava óleo de tanto comer pizza. Então o que ele precisou fazer? Mudar o gatilho. Se ele chegasse e sentasse no sofá, ele já ia pedir a pizza. Então ele já chegava, a primeira coisa que ele fazia era ir arrumar o alimento saudável dele para depois ir para o sofá. Então nós percebermos o que está levando nós naquele comportamento que não permite a nossa mudança. Então o hábito ele tem os seus processos, ele é formado com várias repetições, mas e aí? Eu preciso saber se existe uma data certa. Em média, entre por outras pessoas, nós podemos construir um novo hábito, um novo comportamento em repetições aí diárias, em média entre uma pessoa ou outra, vamos supor 90 dias. Uns falam que é 21 dias, mas não, 21 dias é para começar a desenvolver o hábito, mas 90 dias é para ele firmar como hábito. Só que suponhamos que o meu organismo é um organismo que necessita de 90 dias.
Por que um hábito, um novo comportamento, ele pode demorar até 3 a 5 anos para acontecer? Justamente por essa questão que eu vou compartilhar com vocês. Suponhamos que eu sou essa pessoa de construir um hábito, meu organismo é aquele que constrói um hábito em 90 dias. Então eu estou ali no meu 89º dia, eu vou e furo naquele dia com um comportamento. Ou seja, aquilo anula todos os outros 88 dias que eu pratiquei aquela atividade, ela é anulada e não é construído o hábito. Então, eu tenho que começar o processo de novo. E como por ser algo que se trata assim de uma dependência, de uma energia cerebral, o cérebro sempre te convencer, se torna desafiador, porque nesse processo da construção, você pode se deparar com muitas desculpas. Por exemplo, o que eu tive que fazer até aos domingos, voltando à questão de levantar no meu horário, até aos domingos, eu tinha que acordar no meu horário que eu queria. Por quê? Porque hoje eu não tenho o hábito ainda, não está construído o hábito, então eu preciso fazer todos os dias, independente de qual dia que era. E isso passa o tempo, porque você vai percebendo que depois da construção, para vocês verem, hoje eu acordei 15 minutos antes do meu despertador. E acordei tranquilo, com energia, descansado. Por quê? Porque criou o hábito. Então, a construção do hábito, ela demanda esforço, repetições, e também eliminar os gatilhos. Por que é tão importante isso? Porque nós sabemos da importância da mudança da nossa crença, sabemos que os nossos sentimentos precisam ser policiados para que nós construímos ali uma crença, e também tem essa característica, do nosso organismo, que é o piloto automático, e que também precisa ser mudado em todos os pilares da nossa vida. Pra você ter ideia, nós criamos hábitos de pensar negativo, certo? Como que eu mudo um hábito de pensamento negativo? Através de um exercício que nós chamamos de exercício da gratidão. Porque não se trata só do sentimento de gratidão ser algo só espiritual, não. Ele tem seus funcionamentos neurológicos. Ele trabalha em parceria com a neurociência, sim. No nosso cérebro tem seus efeitos através da gratidão. O que o exercício da gratidão faz na questão física do nosso organismo? Por quê? Se você ficar todos os dias, pegar ali um caderninho e escrever 5 coisas porque você é grato naquele dia, ou do dia anterior, se você quer fazer o exercício da gratidão na parte da manhã, assim que você acorda, como é o horário que eu faço, a primeira coisa que eu faço do dia é o exercício da gratidão. Então, quando você quer fazer, o que você faz? Você relembra 5 coisas que aconteceu no dia anterior que você é grato. Mas você tem que encontrar, até mesmo numa possível desacerto ali, ou uma ausência da graça, pra gente não falar outra palavra, mas nesse sistema aí você vai encontrar uma coisa positiva. Por exemplo, eu saí com o meu carro e furei o pneu. Nossa, 2 horas da tarde, o pneu fura, eu tenho que sair, estou ali pronto para trabalhar, eu tenho que sair lá, tudo. Beleza, vamos enxergar o lado positivo nisso. Qual é o lado positivo? Eu tenho a oportunidade de movimentar, caso eu não seja uma pessoa ali adepta ao exercício, então eu vou ali suar, vou fazer ali, eu tenho uma oportunidade. Eu estou sendo livrado de um acidente lá na frente, nós não sabemos o que está acontecendo. Então dá para nós construir algo positivo até mesmo numa questão de desafios. Então se você fizer ali 5 gratidão diária, você vai estar estimulando o seu cérebro a pensar positivo em todas as ocasiões, ele enxergar o lado bom de tudo. Aí você se torna uma pessoa habitual a pensar positivo. Comportamento positivo. Se você analisar, nós temos micro hábitos, o tempo inteiro somos dirigidos por esses micro hábitos. Por exemplo, o hábito da organização, a gente pensa que só tem que organizar as nossas finanças. Mas se você não criar o hábito em casa, de pegar o que você sujou e limpar. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito no desenvolvimento, hoje até nós fazemos menos isso, mas no início eu tomei a atitude de lavar o meu próprio prato. Por quê? Porque eu queria mandar para o meu consciente a questão da autorresponsabilidade que eu não tinha. E isso eu fazia em todo lugar que eu ia. Até mesmo o hábito foi criado tão forte que quando eu chegava em um restaurante eu tinha vontade ou sentia incomodado de não lavar o meu prato.
Por que que eu estava criando aquele hábito? Porque aonde eu percebia que eu produzia algo de desordem, eu precisava organizar. Então, era o meu chinelo que ficava na sala, a minha toalha que não ficava no lugar correto. Então, todo esse hábito de organizações, pequenas coisinhas que eu não dava importância para a organização, me geravam um hábito de desorganização que me prejudicava na hora que eu precisava organizar as minhas finanças, os meus horários, a gestão pessoal em si, ela também dependia dos pequenos hábitos. Então, é igual você desprezar um pequeno valor, uma moeda de 10 centavos ali. Você manda um comando para o seu inconsciente de que o dinheiro é desprezível. Não é o valor em si, 1 milhão ou 10 centavos. Lembra do módulo? Se vocês não assistiram, vocês podem voltar aí, o módulo da semana passada. Em questões de elemento, nosso cérebro ele recebe a informação e muitas vezes pelo elemento em si. É dinheiro, 1 centavo, 1 milhão é dinheiro. Então a forma que eu lido com 1 centavo é a informação que eu vou mandar para o meu inconsciente e ele vai trabalhar automaticamente com aquela informação. Para você ter ideia o quanto o nosso cérebro ele precisa ser cauteloso nas informações, que sabe aquela parte que muitas pessoas falam assim, quando você fala de fulano a praga volta para você, ou quando você julga alguém, isso também a neurociência explica. Veja bem, vou explicar para vocês. Se eu direcionar a palavra para uma pessoa, eu olho para a pessoa e falo para ele contra a característica dele ou a personalidade dele. Eu chamo ele, por exemplo, vou chamar uma pessoa de burro. Ô burro, eu olho para a pessoa e falo, você é um burro, certo? Ou eu falo para algum amigo assim, falando de outra pessoa, fulano é um burro. Só que é o seguinte, quando eu estou olhando, eu estou vendo uma espécie na minha frente. E o meu cérebro vai entender que tipo de espécie é aquela. É um ser humano. Aí eu afirmo que um ser humano é burro. Aí o meu cérebro vai lá no inconsciente e registra, o ser humano é burro. E quando eu preciso agir, o meu cérebro vai buscar informação sobre a minha espécie lá no subconsciente. Aí o que ele vai falar? Para mim, essa raça é burra. Aí como que eu vou agir? Vou agir conforme as informações que eu tenho da minha própria raça no meu subconsciente. Então eu vou me tornar aquilo que eu julgo as pessoas. Então essa magia, essa feitiçaria não é isso assim. É a forma que nosso cérebro trabalha. Então antes da gente pensar que nós estamos devolvendo uma palavra ruim para o próximo, nós devemos conhecer como funciona o nosso cérebro para entender o porquê que os nossos resultados estão no jeito que está. É igual... Gente, quando eu descobri isso, eu percebi que muitas vezes as nossas gerações antepassadas só davam ordem, né? Não faz isso, não faz aquilo, só que não explicava. E hoje nós temos essas informações fáceis na internet. O porquê pagar o mal com o bem, né? Tem tudo funções neurológicas que beneficia ou amaldiçoa a nossa vida. É questão da forma que o nosso subconsciente percebe o que nós estamos fazendo, as mensagens que nós estamos mandando para lá, para os nossos comportamentos ser direcionados. Então é muito importante nós adquirirmos esses conhecimentos para que nós possamos dirigir a nossa vida para uma plenitude. Porque até mesmo o Érico Rocha compartilha isso, é um amigo que a gente segue. Eu estou citando alguns nomes aqui, são das pessoas que hoje se destacam em compartilhar conteúdos de desenvolvimento pessoal de fácil acesso na internet. Procura para você ver, Érico Rocha, uma pessoa que 24 horas está compartilhando conteúdo, até mesmo o trabalho dele é algo relacionado a conteúdo. Ele fala assim, uma das mensagens que ele falou que me marcou muito, de nada justifica... não justifica um sucesso financeiro se você tiver um fracasso na saúde. Ou melhor, a colocação é assim, nenhum fracasso na saúde se justifica com sucesso financeiro. Algo assim, ou seja, não adianta você ter sucesso financeiro e ser fracassado na saúde, porque não te resolve a vida. Você vai juntar dinheiro para gastar depois. E nós hoje, o sistema que comanda o nosso país é um sistema que é totalmente autodestrutivo. Aquela união da indústria farmacêutica com a indústria medicinal e a indústria da alimentícia, eles fez uma união aí, que se você aprofundar, isso não é questão política, eu não estou aqui para falar disso, mas se você aprofundar, o ser humano a partir dos 40 anos é dependente de no mínimo 6 tipos de comprimido. É dependência.
Já com 40 anos o cara já tem que estar tomando remédio para isso, para aquilo outro. Por quê? Tá tudo no problema alimentar, tudo no problema de um remédio que você arruma para um problema de dor de cabeça afeta seu rim, certo? Isso tudo é essa questão dessa máfia oculta aí, que muitas pessoas não acreditam, eu também não vou entrar nessa área, mas que acontece. Então, se nós buscarmos aí essas ferramentas que está disponível, que é benefício, olha, esse aparelho, ele pode ser bom e pode ser ruim, depende de você, o que você vai fazer com ele. Tira, cria esse comportamento habitual. Levanta 15 minutos mais cedo do seu dia e procura assistir 15 minutos de conhecimento humano, desenvolvimento humano, que você vai entender o quão é importante você conhecer como funciona o seu cérebro, como funciona o seu organismo. Nós vamos falar da saúde. Nós já vamos entrar a próxima semana no módulo da saúde. Gente, é muito importante você conhecer olha, eu tinha 101,5 kg quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, consegui eliminar 19 quilos. E eu havia tentando de várias formas, eu estava conseguindo mais quilos. Depois, o que me ajudou? Vou compartilhar isso nos próximos módulos. O que me ajudou? Conhecer meu organismo, conhecer como funciona, como que funcionam os gatilhos mentais para me mudar os meus hábitos. E é possível, porque para uma pessoa que passou o que eu passei na minha vida, automaticamente as minhas crenças é de que para mim, eu tive um tratamento com um médico em Frutal, que um dia ele chegou para mim e falou, não, para você não tem jeito, você vai ter que acostumar com esse tipo de vida que você leva. Investimos, eu e minha família, porque na época eu até recebi auxílio do pai, nós investimos R$9.000 no tratamento para o médico em 90 dias falar que para mim não tinha jeito. E não é bem assim, para tudo tem um jeito, basta que nós esforcemos o suficiente e descobrimos quais os gatilhos que nos traz condições para fazer a mudança daquele hábito. E olha, não adianta nós queremos mudar um hábito grande de uma hora para outra. Se eu tiver um caminhão de areia na porta da minha casa e precisar tirar aquele caminhão, com uma abraçada só eu não tiro. Eu vou ter que ir de balde em balde, e se eu tiver uma carriola, eu consigo uma carriola, mas o que eu preciso fazer? Fracionar. E às vezes a mudança do hábito, ela também precisa fracionar. Começar com hábitos menores. Eu quero eliminar 20 quilos, beleza, mas coloca lá no seu cérebro 200 gramas por dia. Vamos lá, 5 dias, 1 quilo. Aí vezes 20, 100 dias. 100 dias eu vou conseguir 20 quilos. Mas o seu cérebro vai achar mais fácil. Quando você fala 20 quilos, aí, meu querido, ele vai te arrumar muito argumento para você nem começar. E esse negócio da gente querer começar na segunda, na semana que vem, no ano que vem, isso daí é tudo argumento do seu subconsciente para você não modificar. Se você quer um desejo de mudança, começa agora, hoje, nesse exato momento, é a oportunidade de você mudar a sua vida. Por quê? Olha, Cristo escreveu lá, está escrito nas Escrituras, Cristo disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu aprendi a pensar assim, se muitos conseguem, por que não eu? Muito obrigado a sua atenção nesse dia, eu agradeço a sua audiência e espero você quarta-feira para a gente compartilhar mais conteúdo com vocês. Eu fico muito feliz por estar aqui compartilhando, porque eu sempre tive comigo que Deus me deu essa oportunidade para a gente mudar a nossa vida e eu quero compartilhar com vocês que eu sei que para mim tá funcionando, tá dando certo e para vocês também podem dar certo. Basta que vocês se esforcem o suficiente para isso. Aguardo vocês na semana que vem com conteúdo sobre a saúde. O que fazer para a gente melhorar a nossa saúde, eliminar aqueles quilos indesejáveis, conseguir ter aquela meta diferenciada usando todos esses 3 primeiros módulos nos outros módulos, porque os outros módulos vai trabalhar agora pilares da nossa vida, em que vai ser incluído todos esses 3 primeiros módulos passados. Nossas crenças, nossos sentimentos e os nossos hábitos. Muito obrigado pela sua companhia de o dia de hoje. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Até lá, tchau! Você ouviu o programa Por que não eu? Com Lúcio Félix. Voltaremos